Ok, ainda na determinação de alguns elementos de uma função do primeiro grau, temos essa função aqui, e que é um bocadinho diferente, não é? Temos a nossa variável independente que é a, dependente que é y. Então, lá pediam para que determinássemos o zero, a ordenada e a expressão analítica. Então, o zero e a ordenada vamos ter aqui. Zero é onde o gráfico vai intersetar o eixo y, o xx, onde este gráfico aqui vai intersetar o eixo x. Mas aqui, para o nosso caso, é a. Então, o nosso valor do zero vai ser o número pelo qual essa função passa, mas isso no eixo das abscissas. Nós estamos a falar do eixo horizontal. Não é? Sempre que nos perguntam sobre o zero, temos que pensar muito no eixo horizontal, este aqui. Independentemente da letra que vão colocar aqui, nós sempre temos que pensar nesse eixo quando nos perguntam sobre zero, porque querem saber onde é que o gráfico vem tocar nesse eixo aqui. Então, pensar muito no x, em algum momento isso pode nos criar confusão, porque às vezes aqui colocam no C e M, ou podem colocar A, que nem o caso que temos. Então, zero é onde o gráfico interseta o eixo das abscissas, ou simplesmente o eixo A, não é? Para o nosso caso. Então, este gráfico aqui interseta o eixo horizontal, o eixo das abscissas, quando A for igual a 1, não é? Que é aqui. Ordenada na origem, onde o gráfico interseta o eixo das ordenadas. O gráfico interseta o eixo das ordenadas quando y for igual a menos 1, interseta o eixo das ordenadas aqui. Então, depois disso, nós vamos identificar os nossos pontos, né? A fórmula quase é a mesma que vamos usar. Então, os nossos pontos são em C1. Temos aqui o nosso C1, este ponto. Este ponto aqui, o C1, não é? Tem como coordenadas 1 e 0. Porque o valor de x aqui é 1 e o valor de y é 0. Este aqui é o valor de y. Já o C2 tem como abscissa 0 e ordenada menos 1. Estamos a dizer que o valor de x neste ponto aqui é 0 e o valor de y é menos 1. Então, eu aqui coloquei x0 e y0. Isso muito mais para facilitar quando estivermos já para substituirmos nessa forma. Então, vamos a isso. Onde temos x1, não é? Vamos colocar o 1. Onde temos y1, vamos colocar 0. Onde temos x0, vamos colocar o 0 aqui. Onde temos y0, vamos colocar menos 1. E vamos obter o valor de a através disso. Então, é isso. y1 é 0. Colocamos 0, menos, que este menos da forma. Depois, o menos 1, não é? Que é o y0, este, igual a que multiplica x1 é 1, este, menos x0 é 0. Colocamos aqui isso aqui que vai dar dizer 0 mais o 1, porque menos vezes menos vai dar mais. Depois colocamos o 1, isto aqui é igual. Aqui o resultado é unidade, e 1 vezes o a vai dar a, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Isto aqui equivale a dizer 1, não é que o resultado daqui é de 0 mais 1 é igual a a. Isto aqui equivale a dizer a é igual a 1. Então o valor de a é 1. Então depois de obter o valor de a, vamos ver nesta fórmula aqui. Então aqui já colocamos yx, não x1 nem y1. Porque nós agora aqui já queremos obter a expressão analítica. Vamos usar um único ponto, sendo que vamos usar um ponto. Não precisamos colocar y1, porque vamos usar um único ponto já para podermos ter já a expressão. Usamos os dois pontos porque era muito mais para termos o valor de a. Então agora sim que só precisamos da expressão analítica, já obtemos o valor de a. Temos que usar um único ponto. Então vamos a isso.
ponto que nós decidimos é este aqui, não é? Este aqui, que tem como abscissa 1 e ordenada 0. Então, aqui onde vem y0, nós vamos colocar isto aqui, o 0, aqui. E onde temos este 0, vamos colocar 1. Então, y menos 0 vai ter que ser igual, uma vez que temos 1 aqui, 1 vezes o que estiver aqui dentro vai ser igual a isto mesmo, porque um elemento neutro da multiplicação. Então, aqui não precisamos colocar y menos 0 igual a x menos 1, não é? Porque temos menos aqui, depois colocamos a unidade. Isso aqui vai então dizer que y é igual a x menos 1. Então, mas assim que aqui colocaram a, temos que já mudar aqui, porque a nossa variável é independente a. Como é que a expressão analítica deve ficar? Mesmo essa é a nossa fórmula, que aqui temos que colocar o a. Não é? Temos que colocar o a. Então, isto aqui como é que vai ficar? A expressão analítica vai ficar da seguinte maneira. F de a tem que ser igual ao quê? A menos o 1. Não é? Porque a nossa variável independente a. Então, fica assim. Ok, então agora estamos num outro caso em que temos essa função aqui, linear, função do primeiro grau, é o que nós estamos a abordar agora. Tudo bem, temos essa função aqui. Nesta função nós temos esses dois pontos. Temos o ponto com abscissa menos 1 e ordenada 0. E aqui temos a abscissa 0, ordenada menos 2. Tudo bem, então aqui nos pediram identificar os elementos. 0 da função é onde o gráfico interseta o eixo das abscissas ou simplesmente o eixo x. Então, este gráfico aqui interseta o eixo x quando x for igual a menos 1. Então, o nosso 0 vai ser x igual a menos 1. Ordenada não rija é onde o gráfico interseta o eixo das ordenadas ou simplesmente eixo y. Então, o gráfico, este aqui, interseta o eixo das ordenadas ou eixo y quando y for igual a menos 2. Então, aqui colocamos y igual a menos 2. E depois disso, nós vamos à questão da expressão analítica. Então, para determinarmos a expressão analítica, temos que identificar os pontos que nós temos e depois vamos recorrer a uma fórmula que vai nos ajudar a determinar a expressão analítica. Vamos agora extrair os pontos. Ponto 1. Temos aqui o ponto 1 que tem menos 1 e 0. Neste ponto aqui temos menos 1 como abscissa e temos 0 como ordenada. Então, designei isso como x1 e y1. E o ponto 2, que é este aqui, que tem como ordenada, aliás, é a abscissa 0, ordenada menos 2, é este aqui. E vamos usar esta fórmula aqui para podermos determinar a expressão analítica. Nosso objetivo é termos a expressão analítica, mas primeiro vamos ter que determinar o valor do A. Então, vamos a isso. Então, aqui o que é que nós vamos fazer? Nesta fórmula aqui, uma vez que nós temos dois pontos, vamos substituir pelos dois pontos ao mesmo tempo para podermos ter o valor do A. Ou seja, onde nós temos y1, vamos substituir por 0. Onde temos y0, vamos substituir por menos 2. Onde temos x1, vamos substituir por menos 1. Onde temos x0, vamos colocar 0. Então, 0, não é? Este aqui, menos o menos 2, que é o y2, que é o y0, é igual a este aqui, que multiplica menos 1, que constitui o nosso x1, que é este, menos o 0, que é o nosso x0, aqui. Isto aqui é equivalente a dizer 0 mais o 2, porque é menos vezes menos vai nos dar mais. Depois colocamos o 2. Isto aqui é igual a vezes menos 1 menos o 0. O 0 é o elemento neutro da multiplicação. Aliás, é um elemento neutro da adição e subtração. Então, menos 1 menos o 0 vai dar menos 1. Isto aqui é equivalente a dizer 0 mais 2 é igual a 2. Isto aqui é igual a
Então, A vezes menos 1 vai dar menos A. Isso aqui é equivalente a dizer que este aqui é o mesmo passo que isto. Então, menos A tem que ser igual a menos 2. Nós queremos um A positivo. Então, para que tenhamos um A positivo, é preciso que multipliquemos por menos 1. Isto aqui é equivalente a dizer, multiplicando aqui por menos 1, vamos ter um A positivo. E isto aqui é igual a menos 2. Então, obtido o valor do A, vamos voltar já nesta nossa forma. Vamos substituir aqui, não é, por menos 2. É isto que temos. Colocamos onde tínhamos o A por menos 2, que é esse valor. Então, depois disto aqui, nós vamos escolher um dos nossos pontos e, através desse ponto, nós vamos conseguir ter a expressão analítica. Depois já de usar essa fórmula aqui, nós vamos ver nesta aqui, colocamos yx, porque agora já queremos somente a função, e que essa função depende de x. Não é? Então, vamos usar um desses pontos aqui, substituirmos aqui e depois vamos ter a nossa expressão analítica. Então, é isto. O ponto escolhido é este aqui. Significa que onde nós temos x0, vamos colocar 0, onde temos menos, onde temos y0, vamos colocar o menos 2. Então, y, não vamos colocar nada, é somente o y, menos o menos 2, porque aqui temos esse menos 2, igual a menos 2, que é o valor do a multiplicar x, menos o 0, porque o nosso valor de x0 é 0. Isto aqui é equivalente a dizer y mais o 2, porque menos vezes menos vai dar mais, depois colocamos o 2. Isto aqui é igual. Então, aqui nesses parênteses aqui, x menos 0 vai dar x. Então, depois fazemos a multiplicação. Menos 2 vezes o x, que é o resultado de x menos 0, vai dar menos 2x, o que equivale a dizer... Então, nós aqui vamos isolar o y. Então, y tem que ser igual a menos 2x menos o 2. O 2 já era positivo, aqui quando passa para lá vai ficar negativo. Tendo em conta que a função é chamada y de x, nós teremos que colocar y de x, assim que é igual a menos 2x menos o 2. Então, terminamos por aqui. Esta aqui que é a expressão analítica desta função. Então, agora vamos ter a resolução de inequações do primeiro grau. Uma inequação, na verdade, a característica principal dela é o sinal de desigualdade. Então, inequação é uma desigualdade literal, não é? Que pode ser satisfeita por certos valores, letras incógnitas que nela figuram. Então, nós temos aqui os sinais, não é? Temos sinal de maior ou igual, menor ou igual. São esses sinais que nós sempre vamos ter numa inequação. Basta termos uma igualdade, temos que saber que não, essa é uma equação. Quando temos sinais de desigualdade, percebemos logo que é uma inequação. Pode ser uma inequação trigonométrica, inequação quadrática, inequação linear. Então, essas são as características de uma inequação. Podemos ter algumas situações em que estamos perante uma declaração, não é? Mas isso vamos ver nos próximos vídeos. Então, soluções ou raízes de uma inequação são os valores de incógnita ou letra que satisfazem a inequação, não é? Ou seja, que transformam numa desigualdade numérica verdadeira. Então, vamos dizer que a solução é aquele número em que ao substituir na nossa inequação, depois vai nos dar uma declaração verdadeira, não é? Então, vamos ver também. Temos aqui um problema. Quais são os números cujo triplo não é superior à soma de 1 com o próprio número? Tudo bem. Então, aqui estamos a dizer quais são os números cujo triplo não é superior à soma de 1 com o próprio número. Triplo é multiplicar por 3. Não é? Quais são os números cujo triplo não é superior à soma de 1 com o próprio número? Qual é esse número? Nós não conhecemos. Uma vez que não conhecemos esse tal número, vamos atribuir uma incógnita qualquer. Pode ser x, pode ser a, pode ser b. Então, o triplo desse número, vamos ver aqui. Tudo bem, aqui estão a dizer
quais são os números cujo triplo, não é? Estamos a multiplicar por 3, esse número que nós não conhecemos, não é? Quais são os números cujo triplo não é superior, para dizer que é inferior ou igual a 1 e esse número. Então, essa é a lógica. Então, aqui nós estamos perante uma inequação do primeiro grau, não é? Com uma incógnita, que neste caso é o nosso x. Então, aqui temos uma pequena explicação aqui, neste aqui onde estão a dizer não superior a, significa aqui, é ser menor ou igual. Então, é o que temos aqui, não é? É o que temos aqui. Estão a dizer quais são os números cujo triplo não é superior à soma. Superior a significa que menor, não superior a alguma coisa significa menor ou igual a alguma coisa. Então, é isso aqui que temos. Então, aqui nós temos que resolver essa inequação. Mas primeiro vamos ter os seus elementos. Temos aqui a nossa incógnita, né, que é esse número desconhecido. Temos aqui o primeiro membro, aliás, o segundo membro e o primeiro membro. Então, agora estamos perante algumas propriedades, não é? Das inequações. Sempre quando nós queremos resolver uma inequação, temos que ter em conta. Então, primeiro, a primeira propriedade, não é? Quando se adiciona ou subtrai o mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, o sentido da desigualdade mantém-se. Para dizer que quando eu adiciono o primeiro membro por menos 1, o segundo membro também por menos 1, não vai mudar o sentido da desigualdade, vai manter-se. Vamos também aqui. Quando se multiplica ou divide-se por um mesmo número positivo os dois membros de uma desigualdade, o sentido da desigualdade mantém-se. Então, aqui nós estamos a falar de multiplicar, não é? Os dois membros, por exemplo, por 2. O sentido de desigualdade vai manter-se, não vai mudar. Então, aqui já, quando se multiplica ou divide por um mesmo número negativo aos dois membros de uma desigualdade, o sentido da desigualdade passa ao sentido inverso. Para dizer que se eu tenho, por exemplo, 3x mais 1 menor que 1 mais o x. Se eu multiplicar aqui por menos 2, por exemplo, aqui, eu vou ter menos 6x menos 2 maior que menos 2 menos o 2x. Então, aqui o sentido de desigualdade sempre vai mudar quando eu multiplicar por um número negativo. Ou pode também estar a dividir, o sentido de desigualdade vai ter que mudar. Então, essas são as propriedades das inequações. Sempre temos que ter em conta quando nós queremos resolver uma inequação. Então, aquele nosso problema que nós tínhamos anteriormente, então, ele se traduzia dessa forma. Então, nós temos 3x menor que 1 mais o x. Então, vamos resolver, vamos passar os termos com variáveis para o primeiro membro, os termos independentes para o segundo. Então, passamos o x para o primeiro membro, ficamos com 3x menos o x. Era positivo, passou para negativo. Sempre quando passa de um membro para o outro, o sinal vai mudar. Era positivo no segundo membro, quando passa para o primeiro membro, vai mudar de sinal, ficou negativo. Então, ficamos com 3x menos o x menor que 1. Tudo bem. 3x menos o x vai nos dar 2x menor ou igual a 1. Nosso objetivo é isolarmos o x. O 2 está a multiplicar, quando passa para cá vai dividir, ficamos com x menor ou igual a 1 sobre 2. Ok. Os números menores ou iguais a 1 sobre 2 são soluções da inequação dada. Isto é, vamos ver aqui. Temos essa representação geométrica, que é aquilo que vimos anteriormente. Então, começamos do próprio 1 sobre 2. Então, aqui primeiro temos 1 sobre 2, que é a metade, né, de 1. Por isso que temos esse 1 aqui, que se encontra no centro, entre 0 e 1. Então, os números são menores que 1 sobre 2 estão à esquerda. Assim que é menor ou igual, significa que o 1 sobre 2 está incluído.
Então, vamos ter essa orientação. Pintamos aqui para dizer que os números que estão à esquerda são a solução dessa equação. Temos também a representação por intervalo. Nós podíamos colocar assim, não é? Intervalo aberto de menos infinito até 1 sobre 2. Para dizer que aqui terminam os números que deixam essa equação, os números que constituem a solução começam de menos infinito até 1 sobre 2. Fechamos porque esse aqui é o limite. E sendo que aqui temos menor ou igual, significa que esse extremo aqui está incluído também na solução. Então, x pertence a intervalo aberto de menos infinito até 1 sobre 2 fechado. Então, essa aqui é a maneira de dar a solução, tendo em conta que nós estamos a trabalhar com x. Então, por isso colocamos o x aqui. Muito bem, vamos dar continuidade aqui com o nosso estudo, não é, de inequações. Então, agora estamos perante um problema. Uma piscina tem 2 tarifas de entrada. A tarifa 1 são 20 meticais por entrada, a tarifa 2 pagamos 5 meticais por entrada e 100 meticais de assinatura. Aqui colocaram a assinatura de 100 meticais mais 5 meticais por entrada. Então, vamos ver esse problema aqui. A partir de quantas entradas é vantajoso usar a tarifa 2? Ok, nós queremos saber a partir de quantas entradas, não é? Essa tarifa 2 aqui vai me exigir pouco dinheiro. Ou seja, se eu for entrar o mesmo número de vezes nas duas tarifas e essa tarifa 2 aqui me exigir pouco dinheiro. Então, uma vez que nós não conhecemos o número de entradas, vamos colocar x como número de entradas. Podíamos atribuir uma outra letra, que nem A ou qualquer que seja, não é? Então, para o nosso caso aqui, vamos colocar x como número de entradas. Então, com a tarifa 1, paga-se por x entradas. Então, para dizer que vão ser 20 meticais pelo número de entradas. E na tarifa 2, paga-se por x entradas 100 meticais de assinatura mais 5 meticais por entrada. Então, nós queremos saber a partir de quantas entradas é vantajoso usar a tarifa 2. Então, a tarifa 2 é mais vantajosa quando eu entrar o mesmo número de vezes e o valor que eu for obter for inferior à tarifa 1. Então, essa tarifa 2, nessas condições, estará em vantagem. Queremos dizer o seguinte: se eu for entrar o mesmo número de vezes nas duas tarifas e o valor que eu for a pagar aqui na tarifa 2 for menor que o valor da tarifa 1. Então, nessas condições, a tarifa 2 estará em vantagem. Então, vamos resolver essa inequação. Nós passamos o 5 para o segundo membro, aqui ficamos com 100, que é menor a 20x menos 5x. Isto aqui equivale a dizer que 100 é menor que 15, pois 20x menos 5x dá 15x. Nosso objetivo é termos o número de entradas, que é o x. Então, dizer 100 é menor que 15x equivalente a dizer que 15x é superior a 100. O que é equivalente a dizer que x é maior que 100 sobre 15. Isto equivale a dizer que x é maior a 6, né? Uma vez que é um número que tem uma dízima periódica e o número que segue é 6, não é superior a 4, então vamos ter que arredondar por excesso. Então aqui o número de entradas é um número inteiro, não é? Então vamos ter que arredondar por excesso e ficar 7. Para dizer que quando eu for entrar 7 vezes em ambas tarifas, não é? Essa tarifa 2 aqui vai estar em vantagem. Então, é a partir de 7 entradas em que essa tarifa 2 aqui vai estar
em vantagem, ou seja, vai me exigir pouco dinheiro. Quando eu entrar 7 vezes aqui, e aqui também na tarifa 1, entrar 7 vezes, essa tarifa 2 aqui vai me exigir pouco dinheiro. Então, nessas condições, está em vantagem. Vamos tentar colocar aqui, ok? Número de vezes que o x igual a 7. Então, para a tarifa 1, para a tarifa 1, vamos tentar ver isso. Vamos perceber o que acontece. Então, é a partir de 7 vezes em que esta tarifa 2 aqui está em vantagem. Então, aqui vamos dizer 20, para sabermos quanto dinheiro nós vamos pagar, vezes 7, que é o número de entradas. Então, isto aqui nos dá 140. E a tarifa 2 vamos ter 100 mais 5 vezes o 7. Isso aqui nos dá 135. Então, tendo em conta que a tarifa 2 nos dá 135 e a tarifa 1 nos dá 140, a tarifa 2 começa a estar em vantagem a partir de 7 entradas, não é? A partir de 7 entradas, então é melhor usar a tarifa 2, pois vai me exigir pouco dinheiro em relação à tarifa 1. Então, esta aqui que é a aplicação, não é? Das inequações, nós podemos usar as inequações para resolvermos problemas desta natureza. Então, aqui, meu amigo, meu aluno, está a aplicação das inequações. Vamos ter outros problemas nos próximos vídeos em que nós vamos aplicar, não é, as inequações. Espero ter gostado do vídeo. Por favor, subscreva-se, ative o sino das notificações, compartilhe este vídeo com amigos e colegas, para que eles também possam aproveitar o conhecimento que nós transmitimos através desta plataforma.